cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre os conflitos nos países do Oriente Médio e do Norte da África, buscar entender por que a população foi para as ruas protestar e derrubar governo, e como alguns países, como Líbia, por exemplo, estão num conflito interno tentando colocar abaixo um ditador que se perpetua no poder usando da violência contra o seu próprio povo. De repente, o assunto da vez nos veículos de comunicação são os protestos nos países do norte da África e no Oriente. A população começou a se organizar por intermédio das redes sociais e também pegar em armas para lutar contra os aliados do governo. E as manifestações populares tomou proporção no Egito, Iêmen, Tunísia, Bahrein, Líbia, Síria, Omã, Jordânia, e já coloca alguns governos em estado de alerta. E um deles é a Arábia Saudita, que acompanha tudo com muita atenção. Mas afinal, o que esses conflitos lá no Oriente e nos países orientais têm a ver com o Brasil? De que forma somos afetados com essas manifestações todas? Para responder estas perguntas, o nosso convidado é o professor de Política Mundial do curso de Ciências Sociais da FURB, Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. Quero agradecer o professor. Professor Jorge, esses conflitos afetam o Brasil de alguma forma? De que forma? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, Carlos, e junto contigo, com os telespectadores da FURB TV. O Brasil é um país que está crescentemente tendo mais influência no mundo, quer dizer, todos os assuntos da política mundial interessam ao Brasil, mas também é objeto da influência do que ocorre fora. E nesse sentido, uma crise como a que está ocorrendo no norte da África, no Oriente Médio, já fez o preço do petróleo disparar. Nós tínhamos em setembro do ano passado em torno de $80, chegamos a 130 e agora estamos a $100 o barril. O Brasil não é hoje suscetível ao problema de abastecimento porque é autossuficiente em petróleo, mas sofre a influência de preços. O país depende de uma política do governo, através da Petrobras, para manter os preços estáveis. Mas como ela é uma empresa hoje que a maioria dos acionistas são estrangeiros, a Petrobras já não é só uma empresa brasileira, se o preço sobe muito, a pressão para que os preços internos acompanhem os preços internacionais pode encarecer o produto internamente. E externamente, uma elevação abrupta do petróleo para preços muito elevados pode acirrar ainda, aprofundar ainda mais a recessão mundial, dificultando inclusive as exportações brasileiras para os mercados externos. Ou seja, essa coisa do conflito muito distante, algumas pessoas acham, não tem muito a ver, aliás, tem tudo a ver, né? Isso até é engraçado, as pessoas acham que está muito longe não nos afeta, né? O Japão está do outro lado do mundo e nos afeta o que acontece lá numa usina atômica, ou um terremoto, ou um maremoto, pode demorar um pouco, mas afeta. As pessoas têm que ter consciência que nós vivemos num só mundo, e nós fazemos parte desse mundo. Mas vamos tentar aqui, professor Jorge, entender a situação ali dos conflitos, né? Nós temos no norte da África e no Oriente a população se insurgindo contra esses governos. Como é que o senhor lê como é que o senhor analisa essas questões? Essa é uma questão muito importante porque o que nós percebemos é um daqueles raros momentos em que o povo se mostra farto de ditaduras, né, de opressão, de exclusão, e resolve sair à rua, tomar aquele espaço que era seu e que estava tomado por forças de segurança, para dizer que quer mudanças. Esse é um fenômeno comum hoje no mundo árabe, está no norte da África, está no Oriente Médio, e há circunstâncias que pode-se dizer de convergência do ponto de vista político, a necessidade de mudança, mas há também características específicas que refletem nas alianças que esses países têm no mundo, que, por exemplo, fazem com que certas potências tenham interesse em intervir e intervêm, como no caso da Líbia, e em outros casos que também são
circunstâncias semelhantes geram critérios de intervenção ou não diferentes, que é o caso, por exemplo, do Iêmen e mesmo do Bahrein, que também tem tido massacre de populações civis, mas as grandes potências, nomeadamente as ocidentais, não se mostram interessadas em intervir, mesmo porque tem governos ditatoriais que são ligados e apoiados por essas potências. E nessas manifestações nós vamos ter uns cenários diferentes, né? Como o professor já levantou aqui. O Egito, por exemplo, passou aí, né? A população colocou um governo abaixo, mas o Egito vinha passando por uma situação econômica, né? Super difícil, né? Todos esses países, de uma maneira ou outra, mesmo os petrolíferos, o Egito não é um país que produz grande petróleo. Tem algum, e principalmente gás, mas não é um grande produtor. Mas mesmo aqueles que são grandes produtores, os povos desses países não são ricos. São algumas das economias mais pujantes do ponto de vista de riqueza, principalmente os chamados fundos soberanos, né? A poupança do petróleo, mas que não é distribuída à população. Tu pega, por exemplo, a Arábia Saudita, que é considerado o mais rico do mundo, a maior reserva de petróleo, um país que tem fundos enormes, tu encontra população analfabeta, pessoas vivendo de forma humilde, 40% de desempregados. Os jovens passando por principalmente jovens, né? E isso, claro, vai gerando uma insatisfação. Em alguns países já explodiu, em outros ainda não, mas atenção. E no caso do Egito, que é um grande país, né, um dos maiores referências no mundo árabe, a população já estimulada pelo que tinha acontecido por um vizinho, né, na Tunísia, foi à rua e conseguiu, com muito esforço, derrubar o presidente. Porém, não está claro que tipo de governo e como é que se vai fazer um novo regime no Egito, portanto, as coisas não estão esclarecidas ainda. E pegando aqui a questão da Arábia Saudita, né, que é um país onde tem abundância de petróleo, de um modo geral tem dinheiro, né, é um país rico, mas onde a situação da população e principalmente das mulheres é algo desumano, né? Com certeza. As mulheres não têm direito, para ter um exemplo, nem mesmo de dirigir um carro. Né? Mesmo para conserto de encanador, por exemplo, dentro de casa, se o marido não estiver em casa, ela não pode chamar encanador. Ela tem que chamar a vizinha, pedir que a vizinha chame o seu marido para que o marido da vizinha acompanhe o encanador para arrumar a casa. Porque as mulheres precisam estar sempre sob a guarda de um homem, segundo a lei que eles têm, né? Porque elas têm uma característica que mereceriam toda a atenção. Há uma ideologia que justifica que elas são tão importantes que têm que ser sempre protegidas, mas que, em função desta ideologia e da maneira como a religião islâmica é interpretada, resulta, na verdade, numa dominação e numa opressão dos homens sobre as mulheres. E voltando à questão da Líbia, que hoje os veículos de comunicação estão aí fartamente, né, passando informações a respeito da Líbia, e onde nós temos um ditador que, no alto da sua crueldade, né, ele vai e ataca a própria população. Né? A queda do Gaddafi, o que vai acontecer? O que nós podemos esperar se ele de fato cair? Primeiro, eu gostaria de dizer que todos os ditadores costumam atacar a sua própria população. O Gaddafi, nesse sentido, não é diferente dos outros que estão ali no mundo árabe e até fora do mundo árabe, inclusive aqui, como já tivemos na nossa região. Agora, a Líbia se torna alvo da intervenção dos países ocidentais exatamente porque ela tem essa característica de ter petróleo. Foi um governo que no passado foi hostil aos países ocidentais, na época da Guerra Fria, né, União Soviética e Estados Unidos. 70, né? Depois, sim, e antes também, depois passou a ser um país com ótimas relações com os Estados Unidos, com a Itália, com o Reino Unido. Quando Anthony Blair foi lá e visitou, foram restabelecidas relações, os atentados que o Gaddafi teria patrocinado anteriormente foram zerados, investimentos externos em troca foram permitidos de empresas de países ocidentais na Líbia, principalmente petrolíferos, e as coisas corriam bem até o início desse ano. Agora, houve uma janela de oportunidade com esses levantes populares que aconteceram em cadeia no mundo árabe e se aproveita, então, para derrubar um regime que tem algumas características indigestas específicas, mas, sobretudo, para dominar a riqueza que há lá, que é o petróleo, que tem uma particularidade muito interessante. A Líbia não é um país do Oriente Médio, a Líbia é um país do norte da África, que está muito próximo da Itália e da França. Então, ter um país petrolífero
que está do outro lado do lago Mediterrâneo, muito próximo, é uma garantia de suprimento alternativo se as coisas se agravam, por exemplo, na Arábia Saudita, no Bahrein, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, ou adiante no Iraque, ou mesmo no Irã. Então, há um interesse muito específico dessa ocupação que começou com países, França, Reino Unido, Estados Unidos, que agora foi passada para a Organização do Atlântico Norte, OTAN, sob o comando dos Estados Unidos. Porque se houver aí a Líbia, se houver um problema, né, com a Arábia Saudita, por exemplo, e aí nós vamos ter uma crise, né, de petróleo, né? E aí por isso que a Líbia tem esse olhar todo especial, né? Sim, e como eu disse, tem essa vantagem, porque ela não tem que... O petróleo da Líbia não tem que passar pelo, por exemplo, o Mar Vermelho, o Canal de Suez, que pode facilmente ser obstruído, ou circunnavegar a África. É simplesmente atravessar o Mediterrâneo, que é um mar, não é um oceano, não é grande, e já está nos centros de consumos ocidentais, como Itália, França e mais um pouco adiante o Reino Unido, né? E nesse sentido é uma alternativa prática, barata e que só depende desta derrubada, vamos dizer assim, do ditador, e por isso que eles estão agindo em coordenação, porque é interessante ver que o mandado para ocupar, não era para ocupar, desculpe, era para defender os insurrectos, né, o povo líbio, eles estão fazendo uma ação de bombardeio coordenada de modo a atacar as forças do exército de Gaddafi e na esteira desse ataque, em questão de minutos ou horas, comunicação inclusive, os insurrectos, os rebeldes, ocupam as áreas que acabaram de ser bombardeadas pelas tropas da OTAN. Quer dizer, não há, de fato, uma política como se pensou, que inclusive a Liga Árabe havia permitido e o Conselho de Segurança votou, que era garantir e fazer todo o possível para garantir a segurança do povo líbio. Na verdade, há um ataque coordenado, num acerto político com a coalizão que se formou de oposição a Gaddafi, as forças aliadas atacam e essa coalizão ocupa espaços, assim até chegar à capital Trípoli. Isso mostra que o mandado está sendo, de alguma maneira, pervertido para atender os interesses das grandes potências. Porque tornou-se ali, né, essas regiões de conflito, tornou-se regiões com o olhar do europeu, principalmente, do europeu e do americano, é um olhar muito atento por questões econômicas, pela questão do petróleo, né? Mas, enfim, a gente vai continuar debatendo aqui esses assuntos com o professor Jorge Gustavo. A gente volta em seguida.